Olá, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma conversa nutricional. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Vai deixando seu boa noite aí. Vamos conversando. Como vocês estão? Ansiosos, animados para a nossa última conversa nutricional da nossa série? Sejam bem-vindos! Eu quero todo mundo aí já deixando o seu boa noite. Olha, todo mundo aí, áudio tá bom? Imagem também tá ok? Precisa de mais iluminação? Estamos então ao vivo, começando mais uma conversa nutricional. E olha, a última, hein? Última da nossa série. Eu estou muito ansiosa. Estou feliz também por vocês estarem aqui comigo. A nossa convidada já tá aí na live. Uhul! Então, ó, tá tudo certo aí. Imagem. Ó, hidratei meu cabelinho com babosa para ficar aqui hoje bonito na nossa última conversa nutricional. Fiz uma maquiagem também assim mais para me encontrar com a psicóloga. Então, ó, você que já chegou aí, já deixou seu boa noite. Agora, sua tarefa, sua missão é você enviar essa live para mais pessoas, hein? Vamos enviar para mais pessoas, porque hoje a nossa conversa vai render muito. A Deusa, ela é psicóloga e também é minha parente, minha gente. Então, aquela família Cruz aí, todo mundo junto com a gente, todo mundo enviando aí para a família e para as outras famílias também, que a nossa conversa hoje vai render. Quando a gente fala de comida, a gente sempre associa a muitas coisas. Na maioria das vezes a gente associa quando a gente está com fome, é ou não é? Ah, tô com fome, então eu vou pensar em comida. Mas na maioria das vezes, o comer ele está relacionado a muitas outras coisas. Normalmente a gente come porque está com vontade, ou às vezes a gente come porque está com os amigos, porque a gente quer comemorar, ou às vezes a gente come porque a gente está feliz, ou a gente come porque a gente está triste. E quando a comida ela está relacionada a alguns fatores relacionados à emoção, aí a gente tem o que a gente chama de comer emocional. E esse comer emocional, então, quando a gente fala de comida, a gente associa a nutricionista. O profissional da nutrição, ele vai ajudar a gente, vai auxiliar a gente. Mas quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de sentimento, minha gente, aí a gente precisa de auxílio de outros profissionais que normalmente estão relacionados com a mente. E aí, um desses profissionais é ninguém mais, ninguém menos do que o psicólogo. Pensei que tinha caído. Inclusive, hoje é dia do psicólogo. Então, ó, dia 27 de agosto é dia do psicólogo. E é dia, então, da gente também comemorar. Então, eu quero você já enviando essa live aí para psicólogos, para estudantes de psicologia, para alguém que se interessa pela área, para alguém que também, de algum modo, sofre com esse comer emocional, que não sabe como lidar com o comer emocional, com pessoas também que às vezes lidam com pessoas nessa situação. Às vezes não é a gente que sofre com isso, às vezes é a pessoa, a gente lida com pessoas assim. Então eu quero você enviando para mais pessoas. Ó, quando eu disser já, vai todo mundo enviar para 5 pessoas, hein? Eu vou anotar aqui, ó. Vou contar até 5, aí quando eu contar no 5, você vai enviar para 5 pessoas, combinado? Então, eu quero ver você daí, que quando a gente enviar para 5 pessoas, a nossa convidada vai entrar na live. E aí, a gente vai, então, dar início à nossa conversa para valer. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos enviar para 5 pessoas aí. E a nossa convidada já pode aí se preparando que ela vai entrar para conversar com a gente. Estou muito feliz. Desde já, muito obrigada, Deusa, porque a Deusa reservou um espaço na agenda dela muito lotado para estar aqui com a gente hoje. Então, ó, todo mundo preparando para a Deusa entrar aí na nossa transmissão. Quando a Deusa quiser, ela já pode aí ir no maisinho para começarmos então a nossa conversa nutricional para valer. Nossa última conversa, hein, gente? Vamos fazer valer aqui agora o negócio. Deusinha tá aí. Boa noite. Nossa convidada tá aí fazendo um suspense
para entrar na nossa live, para entrar na nossa conversa. Enquanto isso, ó, você está chegando aí agora, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa conversa nutricional. Vai enviando aí para os amigos, vai deixando seu boa noite também, enviando para mais gente. Deusinha tá aí, a Deusa vai entrar! Então, ó, quando a Deusa entrar, eu quero todo mundo mandando coraçõezinhos, todo mundo aí enviando para mais gente, porque agora a psicóloga Deusiane Cruz entrará na nossa live, ela que é também psicóloga aqui do CRAS, enfim, ela vai dar vai falar quem é ela, onde ela atua, mas vamos que vamos, boa, mandando coraçõezinhos, todo mundo mandando coraçõezinhos quando ela entrar, e atenção, atenção, se a live cair, vocês vão... Ai, boa noite! Boa noite, Deusa! Boa noite, tudo bom? Tudo certo, melhor agora. Tudo ok. Por aqui, vocês também estão ouvindo, gente? Eu estou ouvindo bem, está belíssima, como sempre. Ai, obrigada, obrigada. Deusa! Ó, então, que bom que você está aqui. A gente está muito feliz, todo mundo aí, ó, maravilhosa, realmente muito maravilhosa. Eu tô chamando de Deusa, gente, porque sou íntima, sou o quê? Prima, com muito orgulho. Então, ó, eu chamo de Deusa, eu chamo de Deusinha. Então, Deusa, primeiro, feliz dia do psicólogo. Obrigada, obrigada. Eu agradeço muito, estou muito feliz e honrada pelo convite, né, de estar hoje aqui no Dia do Psicólogo, comemorando o Dia do Psicólogo, e nada melhor do que falar de emoções, né? Uhul! Falando de emoções. Então, Deus, a sua profissão é muito importante. A gente, na nutrição, a gente sempre teve até uma disciplina, que era Psicologia da Saúde, uma sozinha, deixou saudade, marcou, mas teve um e a gente já viu o quanto que assim, é uma área muito extensa, é imensa, mexe muito com as várias áreas, inclusive com a área do comer, né? E aí, nessa área, então, da psicologia, a gente vai falar melhor dela, vai adentrar, mas antes, muita gente aí ainda não conhece, talvez, a Deusiane, a psicóloga Deusiane. Afinal, para começo de conversa, Deusinha, conta pra gente, quem que é a Deusiane? Eita, ixi, mexi aqui, peraí, pronto. Tudo certo. Enquanto isso, ó, gente, todo mundo parabenizando a Deusa aí, ó, nos comentários. Parabenizem a Deusa aí pelo dia do psicólogo. Conta pra gente, Deus. Afinal de contas, quem é a Deusiane Cruz? Eita, eu gosto sempre de falar. Sou psicóloga, mas não somente isso, né? Que eu exerço outras funções. Eu sou esposa, eu sou a filha, eu sou a irmã, a tia, a Dinda, né? Entre outras coisas. Então, a gente... até quando eu formei, assim, a gente era bem restrito, o psicólogo tinha que se comportar de determinada maneira. E eu queria ser livre, né? Eu queria me comportar do jeito que eu sou, né? Sem máscaras. E aí eu encontrei essa maneira inclusive até parafraseei uma psicóloga, e ela coloca isso, né? Psicóloga não somente isso. Então, eu sou sonhadora, eu gosto muito de desafios, sou muito apaixonada por pessoas, diferentes pessoas. Então, assim, o que resume, acho que o que mais resume isso é querer entender, né, o outro, querer entender a outra e dar significado, ajudar as pessoas a entender o seu contexto, entender, tirar o peso, né, que carrega aquela cultura, todo o histórico de vida. E é esse o meu papel, ajudar as pessoas a tirar um pouco da bagagem tão pesada. E é isso, é a Deusiane. Resumindo, né? Ah, não, e só nessa fala aí já deu para perceber o quanto que você é apaixonada por essa área, quanto que você se encontra, né, nela. Então, parabéns realmente, novamente, pelo seu dia, porque isso é muito bom a gente ver profissionais que amam o que faz.
E na sua profissão, Deusa, como psicóloga, conta pra gente, é comum lidar com pessoas que não sabem lidar com as suas emoções? A gente vai falar muito de emoções aí hoje. Como que é esse processo aí de tanta gente aí que não sabe lidar com as emoções? Ou é muito, muito raro? Não, por incrível que pareça, tem muitos adultos ainda sem saber lidar com suas emoções. Muito natural. 99% dos atendimentos é relacionado à forma como eu interpreto as minhas emoções. Eu sempre costumo falar que as emoções, elas são importantes para o nosso desenvolvimento. Precisamos, né, das nossas emoções. E aí, quando nos deparamos, a forma como nós interpretamos ela, que está o problema. Então, a gente precisa, primeiro, nomear, né, identificar o que eu estou sentindo. E isso é muito difícil, por incrível que pareça, né? Nós temos aí as emoções. Eu vou citar algumas emoções que tem pessoas que ainda confundem, né? Por exemplo, a ansiedade, não sabe o que está sentindo, né? Não sabe por que está sentindo, né? Até mesmo a felicidade, por incrível que pareça, a felicidade, tem pessoas que ainda não sabem identificar se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com raiva. Isso, Thelma, é uma consequência. Passou, né? Isso é uma consequência do nosso trecho, né? Da nossa história de vida. Porque desde criança, nós, depois que entendemos que nós não somos extensão da nossa mãe, que nós começamos a apresentar as nossas emoções. Então, desde pequena, precisamos ter alguém que nomeie para a gente, que fala o que nós estamos sentindo, né? Principalmente nomear. Olha, você está com raiva porque isso aconteceu dessa forma, não era o que você esperava, por isso que você está se sentindo assim. Então, quando não existe esse papel, e cresce um adulto, né, sem saber nomear. Então, o primeiro passo é identificar. E o segundo é nomear. Olha, eu estou assim, me permitir também sentir a tristeza, por exemplo, me permitir sentir triste, que é válido, dar seu tempo e depois, né, seguir em frente, não ficar naquele lugar, naquele estado. Né? Permitir essa tristeza, permitir a felicidade, permitir a certa ansiedade, né? E depois bola para frente. Agora mesmo, por exemplo, hoje eu estava um pouquinho ansiosa, né? Então eu já estou Também. pronta. Já estou pronta. Então, assim, é uma ansiedade gostosa. É uma ansiedade que não te atrapalha. Aí, no momento que eu estou ansiosa e deixo de fazer algo que atrapalha a minha vida, aí também já é um problema, né? Rapaz, ó, quanta coisa. Se você já tá gostando dessa live, eu quero muitos coraçõezinhos. Atenção, família Cruz. Se tiver aí, eu quero dar um alô aí. Quero que vocês digam aí. Tô aqui. Família Cruz, já vi todo mundo aí elogiando a gente. Agora eu quero ver marcando presença. Família Cruz tá aí. E, ó, todo mundo aí ligado. Se você já tá gostando. Até aqui eu já tive uma aula, hein? Importante esse negócio de saber nomear o que a gente sabe nomear o que a gente está sentindo. Importantíssimo. Mas, Deusa, então, ó, a família tá aí comentando, todo mundo mandando coraçõezinhos, ainda dá tempo de você mandar para aquela pessoa que precisa assistir isso, que precisa saber como identificar os seus sentimentos. Mas então, a gente falando desses sentimentos, primeiro ponto, primeiro ponto da live, né? Preciso identificar o que eu tô sentindo. Mas e afinal, quando mesmo a gente identificando o que a gente está sentindo, conta pra gente, Deus, o ponto alto que a gente quer saber, hein? Afinal, como que os nossos sentimentos, eles interferem nas nossas escolhas alimentares? Que aí o negócio pega, né? Porque parece que é aquilo. Quando a gente está triste, só vale se a gente comer um chocolate, ou um chocolate não, um mundo de chocolate. Quando a gente está feliz também. Mas como que é isso? Como que acontece essa interferência? Então,
Antes de você, eu quero pedir permissão, tá? Eu gostaria de ler uma frase que eu sou apaixonada por ela, que diz muito sobre a nossa realidade, né? E diz muito sobre o que eu falei, sobre as nossas emoções. É de Jude Law. Ele fala assim: se deixarmos de alimentar essa criança magoada que existe dentro do adulto solitário, podemos nutrir o amor e dar intimidade, né? Ou seja, se deixarmos, condiz com o que você me perguntou sobre a pergunta, né? Sobre por que nós alimentamos as nossas emoções. Então, se deixarmos de lado ou resolvermos a nossa bagagem, né, que não serve para a gente, nós damos espaço para fixar, né, e usar a comida como o que realmente é para ser, né, que é a comida ela é para nos nutrir, né, quando nós estamos com fome. É uma nutrição para ficarmos de pé, para ficarmos vivos. E no momento que eu uso um sentimento, né, no momento que eu uso o meu sentimento, eu uso a comida para tampar um buraco, para deixar de ser uma nutrição fisiológica, eu estou comendo as minhas próprias emoções. Né? Então, assim, e aí nós acabamos de, toda vez que nós estamos tristes, né? Até isso é cultural, muito cultural. Quando nós estamos tristes, nós vamos atacar. Não é também regra, né? Geralmente, as nossas emoções, tem pessoas que sentem falta de apetite, né? Não é uma regra. Tá? Mas no natural que a gente encontra é a questão da alimentação, né? Comendo emocionalmente. Mas tem aquela parcela que não sente fome, está triste, não entra nada, não consegue nada, tranca aqui e não desce nada. Nem água desce. Então, e aí nós tendemos a nos alimentarmos de forma com alimento que nos dá prazer imediato. E dentro desses alimentos estão, né, o açúcar, a gordura, né, que ativa, né, no nosso sistema nervoso os neurotransmissores da serotonina, que a serotonina é um hormônio do prazer, do bem-estar. Então, quando nós tendemos estamos tristes e comemos um doce ou atacamos uma panela de brigadeiro, como eu coloquei lá nos stories, eu vou emitir uma sensação de prazer, de alívio. E aí isso é comportamental. Isso é muito comportamental. E se eu sentir aquele prazer imediato ali, naquele momento, da próxima vez que eu estiver triste, eu também vou novamente atacar um doce, atacar uma comida mais gordurosa, que contém proteína, que contém carboidrato, entendeu? E aí, esses ali... Não, eu ia falar que o cérebro da gente tem memória, né? É óbvio, né? Mas ele lembra o que deu prazer e o que não deu. Com certeza. E aí, nós tendemos a buscar esses alimentos, né? Que é o triptofano, que é um aminoácido que ativa essa serotonina, que ativa esse estado aí de prazer, de bem-estar, né? É por isso que quando a gente está assim, tá triste, ninguém tem vontade de comer. Ah, estou tão triste, vou comer uma maçã. Não. Estou tão triste, vou comer uma salada para ficar feliz. Agora disseram até que aquelas imagens que tem na internet é mentira, né? De pessoas comendo salada e felizes, porque normalmente não está muito associado, né? Porque não são alimentos ricos normalmente em açúcar, não são ricos em gordura, são ricos em vitaminas, minerais e não ativam no cérebro. Então, todas essas coisas aí que você falou, né? A serotonina, essas coisas todas aí, né? Exatamente. Isso aí. E aí, agora eu saquei, agora tudo fez sentido. Se está fazendo sentido para vocês aí também, coloca aí. Agora fez sentido. E quero corações subindo aí, hein?
E, Thelma, isso que se torna um vício, né? Um ciclo vicioso. Isso é comportamental também. Exatamente. Então a gente precisa. Então, a gente vai falar melhor como que a gente lida com isso, mas, Deus, uma coisa que a gente percebeu nesse período de quarentena é que as pessoas estavam. Período de quarentena, né? Pandemia, eu acho, porque quarentena mesmo assim a gente ficou, né? Um pouco tempo recluso. Mas nesse período de pandemia, a gente percebeu que as pessoas elas ficaram mais tempo isoladas, passaram mais tempo em casa, e aí passaram mais tempo ali tendo que lidar com elas mesmas, aí muitos sintomas de ansiedade, muitas pessoas tristes, deprimidas, enfim, com muitos sentimentos para baixo, e aí aumentou essa questão do comer emocional. Eu acho que isso daí você já deve ter visto muito, né? Talvez até a procura pelo serviço, né? Pela sua profissão aumentou mais nesse período, né? Só um minuto. Fala de novo. Que nesse período aí de pandemia, talvez até a procura pelos serviços de saúde mental, eles tenham aumentado também, né? Por essa questão de ansiedade, de tristeza, né? Enfim, angústia por todo esse cenário. E aí, não é isso? Eu acho que aumentou, né? Certeza. Aumentou muito e assim, a forma de comer, ela é uma forma de afeto. Desde quando nós nascemos, por exemplo, quando nós estamos lá na amamentação, quando a mãe nos amamenta, nós sentimos afeto, né? Sentimos carinho, sentimos acolhidos. E aí, nesse tempo de pandemia, o que que a pessoa remete, né? Alimentação, né? Remete ao comer. E aí, a atividade prazerosa que nós tivemos nesse tempo, né, de pandemia, não podia sair, não podia ir para academia, não podia fazer nenhuma outra atividade, a não ser ficar em casa. E em casa, o que que vai acontecer? Comer. Comer bastante. Exatamente. A busca por alimentos nesse momento que juntava o familiar que poderia estar ali naquele momento e aí ia fazer pratos, né? Então, o contexto familiar virou alimento, virou comida, virou festa ao redor da mesa. Isso também é cultural também, né? É, tempo desde da caverna, o alimento era visto como forma de festa, né? Se acontecia uma festa, o alimento estava ali para comemorar. Isso continua até hoje. Quem fez receita nessa quarentena, comenta aí. Eu fiz receita, porque até eu, Deus, eu que não sou assim muito da cozinha, apesar de quase formando em nutrição, não sou muito de cozinhar, quem minha família sabe, né? Família Cruz aí sabe. Mas até eu arrisquei, fiz bolo, coitada, fez assim um bocado de coisa pra gente ver se passa o tempo, né? E a comida é muito relacionada. Só que a gente viu, pelo menos foi algo que eu percebi muito de muitas pessoas comentando que na quarentena desencadeou compulsão alimentar. E quando a gente ia avaliar, observar, conversar com a pessoa, a gente via que não era compulsão alimentar. A gente percebia muitas vezes que era só esse comer emocional que a gente está falando aqui. Deus, afinal, qual que é a diferença entre o comer emocional e entre a compulsão alimentar? Tem gente que faz aí compulsão, né? Sou compulsiva por doce. Isso, ela está interligada, porém é um pouquinho diferente, né? A compulsão alimentar, por exemplo, ela é o comer exagerado em quantidade mínima de tempo. Por exemplo, em 2 horas a pessoa vai ali come exageradamente, né? Come açúcar, come doce, come salgado, come gelado, come quente. Então, esse exagero na hora de se alimentar é considerado como compulsão alimentar, uma vez que o diagnóstico é feito em média de 6 meses, né? E, por exemplo, duas vezes por semana acontece esse comportamento compulsivo, né? E geralmente a pessoa que tem compulsão alimentar, ela tem vergonha, né?
de comer dessa forma. Geralmente essas pessoas comem escondido, né? À noite vai lá atacar a geladeira e come escondido. Por exemplo, vai em uma festa, come só um pouquinho, mas quando chega em casa ataca, né, a geladeira, ataca tudo. E o comer emocional, ele é um pouquinho diferente porque ele é pontual. Por exemplo, a pessoa tá triste, né? Ela vai ali e tem vontade, essa vontade específica de um determinado alimento, né? A gente sempre fala de isso. A gente precisa também identificar se a fome ela é física ou se ela é emocional. A fome física, por exemplo, a gente sente, é fisiológico no corpo, é, o estômago doendo, dor de cabeça, eu mesmo sinto enjoo, quando eu estou com fome eu fico enjoada. Então eu preciso identificar Tremura. isso. Eu preciso identificar, Thelma, esse comer, essa fome, né, se ela é física e também a quantidade de horas ali. Você entende? Eu tomei café 8 horas. Então, 10 horas eu já estou ali com uma fomezinha. Isso é uma fome mesmo. Você vê crescendo. Eu comer emocional, não. Eu acabei de comer ali, eu acabei de almoçar e agora me deu vontade de comer uma, um doce, por exemplo. Ou então me deu vontade. Essa vontade que se torna um comer emocional que as pessoas falam. É bem específico, né, Deus? O comer emocional, na maioria das vezes, é específico. Ah, eu queria um sorvete, queria um doce, né? E a compulsão é o que vem pela frente. Normalmente não tem essa especificidade tão grande, né? Exatamente. Outra coisa também, às vezes a Interessante. gente pensa sobre. Aí eu tô com vontade de comer uma lasanha da minha amiga. Só que eu só vou comer essa lasanha da minha amiga lá para sábado, que ela vai fazer a lasanha. Então, essa vontade eu consigo esperar até sábado. Já quando realmente há uma opção, eu não vou esperar, eu posso atacar até a geladeira e pegar aquela lasanha gelada e comer, né? Porque eu não consigo esperar e eu não consigo controlar esse desejo. A compulsão alimentar é bem característica porque a pessoa ela não tem esse autocontrole e depois que termina, que a pessoa só vai conseguir parar ou quando acaba a comida ou quando realmente ela está bem cheia, passando mal, ela para, ela consegue parar. E depois vem o sentimento de angústia, porque não conseguiu controlar, vem um sentimento de arrependimento, né? E essa é a consequência. Isso gera, né, um ciclo também, porque a gente temos os nossos gatilhos, né? Os gatilhos mentais, que eu gosto de falar que eles são cinco. O ambiente, o físico e o emocional. Esses gatilhos, eles vão fazer com que a gente tenha uma fissura para dar o alimento, para comer. Essa fissura é essa vontade incontrolável. Depois vem um comportamento de arrependimento, porque não conseguiu controlar de forma nenhuma. E depois, né, vem, se eu não conseguir controlar, agora eu vou fazer uma dieta para compensar esse episódio, esse comportamento que eu tive. Aí ela vai fazer uma dieta restritiva, totalmente restritiva, né, para tentar compensar. Só que aí, quando emite um outro gatilho, ela novamente vai ter essa fissura e novamente ela vai ter esse comportamento compulsivo. Então, é um ciclo vicioso também. Mas assim, isso é muito importante, gente. Você já começa a se observar pessoas ao seu redor,
Mas uma coisa que a Deusa falou que é importante, que a compulsão alimentar, ela é diagnosticada, ela não é algo que a gente assim, eu acho que eu tô com compulsão, eu acho que fulano tem compulsão, né, Deus? A pessoa, ela tem que ser acompanhada e ela tem que ser avaliada para realmente ser identificada se ela tem compulsão, né? Não dá para ser assim, eu assisti a live e agora eu sei que eu tenho compulsão, ou eu vi a live e sei que agora identifico que fulano tem compulsão, né? Não é assim, né? Não é assim. Tanto é que a gente precisa de uns 6 meses para diagnosticar um comportamento compulsivo. 6 meses. Então, assim, Interessante. outra coisa, né? É natural, gente. Você tá triste, querer comer, atacar a geladeira, uma vez ou outra, né? Às vezes, se permitir nesse momento, ele é muito natural. Então, a gente não vai dar nomes, né? Não vamos dar diagnóstico aos nossos comportamentos, porque às vezes é válido. Mas se você está em situação, como eu falei, né? 2 vezes por semana, por exemplo, atacando a geladeira, comendo tudo e não conseguindo controlar de forma alguma o parar, e depois vem uma sensação de arrependimento, de tristeza, de angústia. Aí você vai analisando, você vai prestando atenção. E nada melhor do que também procurar uma ajuda, né? Um psicólogo, um nutricionista, né? E um psiquiatra também para ajudar nesse processo. O psiquiatra ele entra na parte realmente quando está bem bem compulsivo mesmo, porque a compulsão alimentar a gente consegue trabalhar em terapia, em psicoterapia, mas se a pessoa perceber que não tem jeito, que ela está realmente em um comportamento compulsivo, aí pode entrar com o psiquiatra, com alguns medicamentos, para inibir, né, e para ajudar nessa serotonina. E não é vergonha nenhuma, gente. Pelo contrário, é um ato de muita coragem você procurar ajuda. Então, se você observou que você tem algum tipo de sintoma, pessoas próximas também, procure ajuda. E isso é essencial, na verdade, para que seja feito o tratamento correto, para que então a pessoa possa voltar e melhorar essas condições. A gente está falando de compulsão e tudo, mas o tema da live também é o comer emocional. Estão relacionados, mas é importante a gente ter esse momento também, né, de falar sobre esse transtorno e tantos outros que são essenciais para a gente identificar e muitas vezes não são falados, né, Deusa? Mas a gente estava falando sobre comer emocional e foi até uma das perguntas que surgiu na caixinha lá, que é sobre como que a gente identifica se a gente está comendo apenas por conta dos nossos sentimentos. Inclusive o Júnior colocou uma pergunta aí, que ele pergunta assim, se ele não está com fome, mas ele tem vontade de comer. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ele fala assim, às vezes eu quero comer mesmo, não tô com fome. O que é isso? É um comer emocional, Deus? Conta pra gente, como que a gente identifica se é um comer emocional? Você falou um pouco sobre a fome fisiológica, a fome que é emocional, mas conta mais pra gente, como é que a gente identifica? Vixe, será que é comer emocional ou não? Sim, é comer emocional. Se você não está com fome e tem vontade de comer algo específico, né, você precisa entender o que está te levando, né? Qual é a emoção que você está tendo naquele momento? O que te remeteu, às vezes, aos nossos pensamentos, Thelma? Os nossos pensamentos, eles são bem automáticos. E nós precisamos entender o que é que nós estamos pensando, porque ela é uma tríade. Nós pensamos, nós sentimos e nós nos comportamos. Então, entender essa tríade dos nossos pensamentos, emoções e comportamentos é fundamental. Anotei. Então, assim, identificar o que é que eu estou pensando nesse momento, qual é a emoção que eu estou tendo neste momento, para depois eu agir, né? De que forma? Se deu vontade de comer algo, qual é o gatilho neste momento que eu estou tendo, né? Se foi uma lembrança da minha infância, se foi
eu passei ali e vi o brigadeiro, vi um bolo e fiquei com vontade. Então, assim, principalmente entender essa tríade aí comportamental que vai nos ajudar. Então dá aquela parada assim já, né, Deus? Vou comer sim o brigadeiro. Por que que eu vou comer, né? Se perguntar. É uma coisa que a gente não faz, né? No dia a dia, na correria, né? Quem aí já viu uma situação, já passou por uma situação assim dessa? Nem pensei, só comi. Quando vi, tinha comido tudo. Quem já passou, diga aí eu. E coraçõezinhos aí se você tá gostando da live. Mas não é isso, Deus? Acho que é dar essa pausa antes de comer, entender por que que tá comendo, né? Exatamente. E outra, saborear o que você está comendo, né? Se for comer, come, sente o gosto, sente o tato, sente o cheiro, né? Isso é importante. Porque quando às vezes a gente está comendo no automático, você deu vontade ali, come rapidinho no automático e pronto. Não, viva esse momento da alimentação, viva esse momento de comer, né? Come pausadamente, saboreando, sentindo gosto, né? E aí Ó, você. E pronto. Se comeu, se saiu, né, da sua rotina, se não estava ali no programado de comer aquilo, que não se culpe também, né? Come e tá tudo bem, tudo certo, não é mesmo? vida que segue. É muito importante isso daí da pausa, de você saborear. Tava até comentando com uma pessoa aqui em casa que ela fala, eu falei assim, ó, o que tem, o gosto que tem em um pedaço é o mesmo que vai ter na panela toda. Então, dá para você saborear um pedaço, dá para a gente pensar no que a gente está comendo. Não precisa a gente talvez comer a caixa de chocolate toda. Se a gente observar o que a gente está comendo, um chocolate e ó, um pedacinho, mastiga e percebe o que está comendo, já ajuda muito, né, Deusa? A lidar com isso, a lidar com esse comer emocional. Inclusive, é uma pergunta que também surgiu, como que lida? Porque a pessoa Felipe disse que já cansou de arrumar prato só para lavar, só para não cair na tentação. Então, ó, para mim não cair na tentação do comer emocional, eu vou lavar prato. Você deu dicas importantes aí, orientações, na verdade, que são importantes, né? Que é parar antes e pensar, se decidir comer com prazer. E nesse comer com prazer, percebendo, comer com calma, se decidir comer, não ficar se culpando depois, né? Mas existe mais alguma forma de lidar com o comer emocional, além da dica de lavar prato? Então, quando a gente, assim, essa falta da serotonina no nosso organismo, Thelma, esse hormônio do prazer, ele pode ser encontrado em outras atividades. Por exemplo, a atividade física. A atividade física, ela nos dá o mesmo prazer que daria no resultado de um comer ali um alimento que você está com tanta vontade. Então, é a mesma sensação de prazer. E aí as pessoas tendem a não experimentar, né? Ou então experimenta, faz uma atividade física ali e não gostei, mas não tentou uma outra modalidade. Então a gente precisa diversas modalidades, né, de atividade física e encontrar a que mais te dá um prazer. Porque o prazer da atividade física é o mesmo resultado de um comer, por exemplo. Ativa a serotonina no nosso sistema e aí a gente tem essa sensação. Procurar uma lavagem de prato, né? Então, às vezes, não precisa ser lavar prato em si, mas uma coisa... É muito comum, às vezes, você tá assim, passou a tarde, né? Já fez tudo que tinha que fazer de manhã, eu mesmo tô assim. Já fiz tudo que tinha que fazer de manhã. Aí, quando é de tarde, nada para fazer. Aí vai caçar uma coisa para comer. Então, às vezes, não é fome, às vezes é tédio. E no tédio, a gente pode caçar outra coisa para fazer, né? Às vezes, até o fazer a receita, né, Deusa? Não, ao invés de eu comer uma coisa que está pronta, eu vou fazer uma receita, talvez ajude, né? Então, talvez ligar para um amigo, talvez assistir um filme, ouvir uma música. O que vocês fazem aí? Conta aí pra gente. A galera falou de lavar prato, comer chocolate, mas conta aí outras coisas que vocês acham que dá prazer para a gente conseguir lidar com isso daí. Outras atividades que vocês fazem. Mas muita coisa, né, Deusa? Tem muita opção, né?
pra gente fazer além de comer. Comer é legal, comer é massa, mas também precisa ser só comer, né? Isso. Até ter uma, tipo, ajudar uma outra pessoa, você se sentir útil na vida de outra pessoa, também ativa a serotonina do nosso sistema, você sabia? Nossa, ó, agora muita coisa fazendo sentido. Ajudar o outro, ó. Exatamente. Essa sensação de sentir útil, né? Essa sensação de recompensa é, ativa também o nosso sistema e ajuda, né, muito na nossa serotonina. Então, assim, não fica só bitolado em comer, comer, não. Tem outras atividades que traz prazer também. Só que, sim, não é fácil. Às vezes a gente está aqui falando e a gente está romantizando a situação, né? Então, eu Verdade. sei que é difícil, não é fácil, a gente está aqui do lado, do outro lado, eu também, como psicóloga, está do lado, então eu me coloco no lugar também do paciente, coloco no lugar da pessoa também. Então, não é fácil. E aí, quando nós buscamos o autoconhecimento, Thelma, tudo melhora, tudo facilita. Né? Porque, assim, a forma de lidar com a diversidade, a forma de lidar com essas emoções, ela condiz muito com a nossa história de vida. Ela diz muito como nós fomos criados, a nossa cultura também. Então, às vezes, nós carregamos um peso que não é nosso. Né? Então, com o autoconhecimento, vamos aprender a lidar com essas emoções. Como eu falei antes, as emoções elas são positivas, a gente tem que ter essas emoções. Não temos como correr dessas emoções. A gente precisa sentir, né? Não somos robôs, né? Para nos sentir. Então, a forma como é que eu encaro ela, a forma como eu interpreto ela, a forma que eu dou nome a ela, que vai dizer muito sobre como lidar com o comer emocional, como lidar com a falta de apetite, por exemplo. Então, é por trás disso, a minha visão por trás disso. Me conhecer, ó. Quero ver se vocês estão entendendo o comando aí. Vocês colocam assim, ó, preciso me conhecer. Vocês estão, porque eu mesmo já entendi isso. Pessoal, ok, preciso entender muita coisa aí sobre mim para eu entender o que me dá prazer. Porque não adianta dizer, tem que ser uma coisa que você gosta, mas eu não sei o que que eu gosto. O que eu gosto só está relacionado à comida. Tudo começa pelo autoconhecimento. Tudo começa pelo Então, ó, autoconhecimento. Então, use essa frase, tudo começa pelo autoconhecimento. Quando a gente consegue, né, é, trabalhar, né, de forma positiva com essas emoções, principalmente as emoções disfuncionais, quando a gente, por exemplo, a raiva mesmo. A raiva, ela é natural do ser humano, né? O ser humano, ele se sente... a raiva acontece quando ele se sente injustiçado, quando ele se sente que a pessoa não deveria fazer isso comigo. Só que, sim, o outro não é nossa extensão. O outro, ele pode falar o que ele quiser, né? O outro, ele pode brigar com você, te xingar, te querer, né, te agredir. É o outro. Eu sou diferente, então a forma como que eu lido com ele que vai dizer muito se é para um lado positivo ou para um lado negativo, né? Então, assim, nós precisamos entender que o outro é o outro e ponto. Não é em nossa extensão. Eu tô show, olhando show. para Ó, muita gente aí realmente concordando com você, Deusa. E a gente falando dessa questão de lidar, uma seguidora, ela fez uma pergunta que é muito interessante, é muito que a gente já está comentando aqui, mas acho que vale a pena a gente salientar que muitos casos de obesidade, eles estão relacionados com o fato de não saber lidar com as emoções e acabar descontando tudo na comida. E aí, a obesidade é multifatorial, então ela envolve muitos fatores. Mas entre os fatores está relacionada a questão psicológica, e como lida com os sentimentos. E aí a seguidora ela perguntou o que faz, o que fazer quando se acha que o único prazer da vida é comer. E aí ela fala que ela já está em um estágio de obesidade.
porque ela vem comendo tudo que vem pela frente, porque ela não encontra mais nenhum prazer. E o único prazer dela é comer. E aí, como que lida nessa situação, Deus? O que fazer nessa situação? Então, pelo que eu entendi, ela falou que não tem prazer em comida, não tem mais prazer em outra atividade, né? Exato. E aí eu pergunto para essa seguidora, né? Você já tentou? Quais foram as atividades físicas que você já tentou, né? Porque às vezes a gente faz uma caminhada ali, não quero mais. Vai para academia, não quero mais. Não sente prazer no imediato. Porque assim, é, essa semana mesmo eu comecei a ir para academia e tô aqui toda quebrada. Então, toda dolorida. Então, assim, se eu fosse parar agora, né, eu pararia. Então, eu preciso insistir em algo. Eu preciso ter um hábito. E esse hábito, ele só é realizado, só é eficaz quando a gente repete algumas vezes, para se tornar um hábito. É igual a questão da alimentação. Se você se alimentou bem hoje e depois não dá seguimento, não dá prosseguimento, você não vai conseguir. Então, o hábito alimentar, você como nutricionista pode até completar, mas o hábito alimentar, ele precisa ser constante, a gente precisa ter uma rotina para que realmente ocorra esse hábito. Então, a atividade física é da mesma maneira. Eu preciso ter repetidas vezes para eu conseguir ter esse hábito de ir para academia, ou de uma atividade física, ou de uma caminhada ao ar livre, ter um hábito de ter uma rotina. Nós precisamos ter o hábito de ter a rotina também, porque senão não vira rotina. Então, o que essa seguidora ela está fazendo? Será por que ela só está encontrando o prazer só no comer? Existem milhares de outras possibilidades que ela pode realizar também, tá? E aí eu peço para que ela reflita sobre isso. Comece a refletir. Será que não existe uma outra coisa para eu fazer? E aí, essa questão da obesidade, ela é, ela é consequência dessa compulsão alimentar, né? E não só a obesidade, como outras doenças. É consequência dessa compulsão. Então, e hoje ela sente essa necessidade, como ela fez essa pergunta, possivelmente ela já está estagnada, ela já quer ajuda. Então, comece a prestar atenção nos seus comportamentos, comece a procurar algo que te dê prazer, mas o que te dê prazer vai precisar também dessa, não falo nem força de vontade, mas dessa insistência, né? Precisa dessa insistência para tornar um hábito. Bom? Show, show, ó. E aí, então, algumas coisas, né, importantes, Deusa, procurar ajuda, né, nesse caso, ela já está nesse estágio, e relacionando com a outra coisa que você tinha falado, que foi muito importante, que é a questão do autoconhecimento. Então, ela precisa se conhecer, né, para ela identificar o que ela gosta, outros prazeres, embora num momento, todo o Brasil, né, o mundo está vivendo um momento muito difícil. E a gente, às vezes, acaba perdendo muita expectativa, muita vontade. Casos graves, né, de depressão, eles não podem ser relativizados como somente por conta da pandemia. Mas as pessoas estão enfrentando, cada um do seu modo, está enfrentando um momento difícil. E a gente precisa, então, dar as mãos uns aos outros, pedir ajuda em casos, assim, necessários. E também se conhecer. E aí, às vezes, para se conhecer, a gente também precisa de ajuda. Então, aí a gente já volta de novo, porque hoje é dia do psicólogo, né? A importância também do psicólogo, de todos aqueles que atuam trabalhando com a mente. Se você está gostando da live, muitos coraçõezinhos, ainda dá tempo de você enviar para mais pessoas para participarem desse momento incrível, que para mim, meu Deus, está sendo muito enriquecedor. Está sendo incrível. Se você também está achando, vai comentando aí para a gente saber o que você está achando, porque a gente vai para mais uma pergunta de seguidor. Falou assim: o meu problema é a falta de apetite. Então, tô triste, que você falou lá no começo, né? Não desce nem água.
tô feliz demais, não dá tempo nem de comer porque eu tô tão feliz. Então, quando as emoções elas ficam oscilando, aí a pessoa ela tem problema de não conseguir comer. Aí é também, como é isso? Como lida com isso? Tem gente que diz, isso é muito... Que bom que você sente... Você tá feliz ou tá triste, você não quer comer. Mas até que ponto isso é saudável? Não é tão saudável assim, né, Deus? A pessoa ficar sem comer porque tá triste. Como que a gente lida com isso? Não é mesmo. Quando eu também já falei isso, né, para algumas pessoas próprio da minha família, né? Eu queria tanto não sentir fome. Eu queria não sentir triste, não queria comer. Conheço pessoas que quando terminam um relacionamento, com a desilusão amorosa e fica dias sem comer e eu lá. Eu sempre fui, gente, eu sempre fui gordinha, né? Eu sempre tive essa dificuldade. Então eu senti inveja, queria ficar sem comer. Mas eu, como todo mundo, tinha uma visão totalmente diferente, uma visão totalmente errônea da situação. Às vezes, como eu falei, a gente romantiza muito, né? E que, na verdade, é muito sério. A compulsão alimentar e a comer emocional com a falta de apetite é o mesmo sentido, né? A gente estamos focados aqui na alimentação, mas serve também para falta de alimentação. Hoje também uma colega, uma amiga também, amiga, eu também, quando eu estou triste, eu não como, né? Mandou mensagem no Instagram. Então, assim, a gente precisa identificar, né? Precisamos identificar por quê, né? O que está por trás desse comportamento, tá? E a partir do momento que eu identifico que entra a parte do autoconhecimento, né? Tudo muda, fica mais fácil. E aí, Thelma, quando eu falo também sobre essa questão das nossas emoções, quando eu falo, né, do nosso trecho, da nossa trajetória de vida, né, eu sempre costumo falar que as nossas histórias trazem pistas, e realmente trazem pista. Nós precisamos parar para pensar. Isso, gente, só vai, assim, tem pessoas que conseguem identificar por que apresenta esses comportamentos, mas com a ajuda de um profissional fica mais fácil. Então, nós vamos lá, né, quando ela é criança, o que ela sentia, o que aconteceu, algum episódio que marcou muito essa pessoa. Eu tenho um paciente que ele tem compulsão alimentar, está em tratamento, e ele falou o seguinte, né? Quando ele era criança, as coisas eram muito difíceis naquela época. Ele já é um paciente já adulto. Era muito difícil, então a comida era bastante regrada, né? Muito regrada a comida. E aí ele cresceu, tinha aquela comida, né? Servia no prato, justamente por causa disso, para separar a quantidade exata para cada um dos filhos, para um não comer mais nem menos. Então a mãe fazia o prato de cada um. E aí ele ia dormir. Aí quando ele acordava à noite, e aí ele com fome, ele ia lá e comia escondido, né? Ele comia escondido. E aí ele cresceu adulto e hoje ele está desenvolvendo esse comportamento compulsivo. Ele tem tudo hoje, ele tem uma vida estabilizada e aí ele continua com esse comportamento. Ele vai, come só um pouquinho, os filhos dormem, a esposa dorme e depois ele volta e aí ele come compulsivamente. Então, assim, a gente precisa entender a nossa história de vida, precisamos entender o nosso contexto, a nossa cultura, para depois começar o comportamento. Sim, autoconhecimento. E aí a ajuda de um profissional é essencial nesse momento. Então, assim, no caso de tô triste e não quero comer nada, aí precisa entender que a tristeza ela não precisa estar relacionada ao fato de querer comer ou não. O comer é também uma necessidade fisiológica, né, do corpo da gente. Então, a gente precisa ultrapassar esses limites um pouco, né, ou reconhecer os nossos limites também, né, entender que a emoção, ok, eu estar triste, mas eu também preciso cumprir
entre aspas, a minha obrigação de suprir a necessidade do meu corpo, né, Deus? Então, e aí entender que eu tô triste, mas não tem relação com meu corpo. E aí, tanto também para a felicidade, né? Tô feliz demais e não preciso comer tudo. Você pode permitir ser feliz, dando um abraço nas pessoas, ou contando para as pessoas o motivo da sua felicidade, e comendo também. Mas não somente isso, né, Deus? Exatamente. A felicidade, ela é a junção de três hormônios, assim, que eu acho fundamental para nosso corpo, né? Que é a serotonina, que eu falei que é o hormônio ele, do bem-estar, do prazer, a dopamina, que é o hormônio da recompensa, e a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, conseguindo identificar o equilíbrio, né, desses três, nós vamos estar um momento feliz, né? Um momento de alegria, de sentir calmo. Tem pessoas. Outra coisa, tem pessoas que ficam alegre e fica calmo, tem pessoas que ficam alegre e já fica eufórica. Então, assim, vai de organismo para organismo, vai de pessoa para pessoa, vai de como a pessoa interpreta essa felicidade também. Então, assim, não é algo estático, é algo dinâmico, né? É por isso que eu sou apaixonada pelas emoções, porque cada um é diferente. Cada um tem sua subjetividade, cada um tem sua história de vida, cada um enxerga diferente, então é fantástico. É importante isso que você falou, que a gente não pode. Em todas as outras lives, né, a gente tem comentado sobre isso. Até falando de amamentação, você não pode se comparar com outra mãe. Falando de rotina, você não pode comparar a sua rotina com a rotina de outra pessoa. Falando de exercício, você não pode comparar os exercícios que uma pessoa faz na academia com o seu. E falando de emoções, você não pode comparar suas emoções com a de outras pessoas, né, Deusa? Nem a gente comparar com a de outra pessoa, e nem a gente ficar comparando a da outra pessoa com outra. Ah, porque fulano reage de tal forma, né? Então, assim, cada ser é único, né? E não dá pra gente nem se comparar e nem comparar o outro, né? Isso. Esse ponto aí é muito importante, que às vezes nós esperamos um comportamento diferente da pessoa. Queremos aquele comportamento. Mas se a pessoa emitir um comportamento diferente, é ela, né? Então, assim, eu volto a frisar, né? Nós não temos controle pelo outro, né? Nós temos controle por nós mesmos, mas não pelo outro. Então, o outro não é sua extensão. Então, ao momento que eu entendo que o outro ele age diferente de mim, que, por exemplo, eu vou dar um presente para alguém. Aí você fica fantasiando aquela pessoa, pega aquele presente e fica aquela alegria. Aí a pessoa simplesmente pega aquele presente. Ah, obrigada. Não, cadê a euforia? Então, assim, a gente precisa respeitar o outro, né? Respeitar a forma que o outro vai nos apresentar esses comportamentos. Diminuir nossa expectativa, né, Deus, com relação ao que o outro vai sentir. Nossa, olha como é que a gente é controlador, né? A gente espera que a pessoa vá agir de tal forma. Isso, às vezes, também com os filhos. A gente espera que os nossos filhos, eles reajam de tal forma, eles tenham emoções de tal forma. E não é assim. Talvez a personalidade dele seja outra. Ele expressa de outra forma. Então, é importante a gente respeitar e não comparar. Nossa, quanta coisa. Gente, vocês estão gostando dessa live? Coraçõezinhos aí, me conta aí pra gente, porque, minha gente, muita coisa aqui agora, ó, sendo descoberta. Tô sendo até exposta aqui, muitas coisas. Igual a questão também, Thelma, da ansiedade, né? A gente falou sobre as emoções e ficamos, né, não pontuei um pouco sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é a forma também como eu espero, né, de uma situação. Então, eu crio, né, um sentimento ali, uma expectativa em algo, né? Pegando no significado mesmo, na teoria, ansiedade é nada mais, nada menos do que um certo medo,
né? Um medo de algo. Então, temos o medo externo, né? O medo de acontecer um acidente, o medo de acontecer alguma coisa, eu perder o emprego. E o medo externo é aquele medo que a gente tem, né? De não ser aceito, né, pelo outro. E aí entra muito a questão da autoconfiança, entra muito a questão do complexo de inferioridade, porque você se coloca para baixo, você se coloca inferior a outra pessoa. Quando a gente compara assim, né, esse medo de falar em público, por exemplo, né, pode ser que você domine o conteúdo, pode ser que você sabe, né, de cor e salteado aquele conteúdo. Mas esse sentimento de inferioridade, essa falta de confiança, essa insegurança, ela vai gerar essa ansiedade. E aí, gerando ansiedade, voltando para a parte de alimentação também, e aí onde a pessoa vai comer compulsivamente. Só que aí não é culpa da ansiedade, porque a pessoa, ela não, tipo assim, ela não vai escolher o alimento, ela vai comer o que ela vem na frente. Não vai dar tempo. Tipo, eu vou comer, o que é que eu vou comer? Aí a pessoa para, escolhe. Não. Ela vai comer o que ela tá na frente dela. Então, e às vezes também outra coisa que a gente romantiza muito também a ansiedade, né? Não, a gente dá nomes demais ao que nós estamos sentindo. Então, tudo é ansiedade, e isso está generalizado. Então, a gente precisa dar nome quando for necessário. Mas quando não for necessário, deixa para o profissional dar esse nome, né? Diagnosticar. Mas antes não precisa dar nome às doenças, não precisa dar nome. Porque a gente quer nome, quer saber o que tem, e aí deixa de viver. E aí a gente internaliza, né, esse nome, e aí a gente já dá um Google ali, já vê ali que tudo faz sentido, já vê até se automedica, faz um negócio todo, e às vezes não é, às vezes você só tá nervoso, às vezes você só tá feliz mesmo, às vezes você só tá triste, e a gente quer realmente diagnosticar tudo, né, gente? Oh, meu Deus, ó, quem você já autodiagnosticou, diga aí eu, porque a gente já tá chegando no final da nossa conversa, Deus, Quem tá triste aí, comentar no final da nossa conversa, tá rendendo muito, a gente tem muito papo ainda, mas a gente também tem horário, né, Deusa? Porque a Deusa aí tem o quê? A agenda cheia aí, a Deusa tem horário também, reservou um tempinho para conversar com a gente, mas eu quero finalizar, Deusa, aqui, agradecendo, mas eu queria que você, para final de conversa, deixasse uma dica de ouro. A gente sempre tem uma dica de ouro aí, né, sobre os temas, e aí a gente não pode... Eu não vi você tomando água. Eu tomei, ó. Eu tava cheinho, ó. Já me cobraram isso aqui. Beber água. Vocês também que tá aí em casa, ó, todo mundo pegando um copinho d'água. Não sai da live, não. Com a live, bebe água aí, porque é muito importante, inclusive, para dar uma acalmada, né, Deus? O nervosismo, interferem nas nossas emoções. A alimentação influencia e a quantidade de água também, né? Com certeza. Muito. Deus já deixou uma dica de ouro, muita água. Mas Deus, para o final de conversa, conta pra gente, deixa uma dica de ouro sobre esse tema, assim, se você for fechar, assim, conta pra gente, qual dica que você deixa, qual a orientação master sobre esse tema pra gente? Então, Thelma, deixar essa criança solitária, né? Como eu iniciei a live ali falando, né? A gente precisa identificar se eu sou um adulto solitário, se eu sou um adulto que eu tenho algum problema que ficou lá na minha infância e que eu preciso resolver, tá? Assim, né? A gente sempre fala da nossa trajetória, da nossa família, né? É lógico que a nossa família, ela quis dar o melhor, né? Sempre, não tenha dúvida disso. E aí algumas pessoas têm essa dificuldade de enfrentar, né? E aceitar
e sente essa sensação de culpa. Ah, eu estou culpando alguém, né? Não culpe alguém, porque hoje você é um adulto, né? Então, é sua responsabilidade de procurar melhoras. E aí entra a questão da autorresponsabilidade. Se você é um adulto hoje e que sabe que tem alguma falha, sabe que tem algum problema, você precisa se responsabilizar hoje, né? E não culpar os seus pais, não culpar a escola, não culpar a família, não culpar essa interação social que você teve na sua infância. Hoje você é um adulto e é sua responsabilidade encarar os fatos, encarar a realidade e buscar ajuda, né? Então, assim, nós temos essa mania de culpar o outro. Temos muito essa mania de culpar. O que mais vem aqui é quando a gente faz uma análise, né? Quando a gente vai a fundo na história de vida da pessoa, né? Não sei se dá tempo. Dá. Ah, tá. Quando a gente vai fazer essa análise, essa história de vida da pessoa, e percebe que há uma interpretação ali na infância de forma errada, e aí essa pessoa traz essas crenças que limitam ela a realizar alguma atividade, que limita ela a sair do estado dela, que ela está ali naquela zona de conforto, porque ela colocaram ali aquela crença nela, ela interpretou de forma errônea, que ela não vale nada, que ela não consegue nada, que ela não faz nada direito, que ela é desse jeito. Então a pessoa ela pega aquilo como verdade. E aí, foi por causa. Isso é inconsciente também, tá, gente? E aí ela culpa o outro, né? Mas hoje a gente precisa tomar rédea na nossa vida e a gente precisa se responsabilizar, né? E aí entra a parte do autoconhecimento. Buscar esse autoconhecimento, tudo começa pelo autoconhecimento. Então, se as pessoas têm essa dificuldade de se conhecer o que está sentindo, não sabe dar nome às suas emoções, começa a procurar ajuda ou até mesmo começa a ler, estudar, né? Estudar mais sobre as emoções, conversar mais com outras pessoas, tá? É o passo, é o caminho, né? O autoconhecimento ele é mais fácil quando há um profissional, mas a gente pode também adquirir o autoconhecimento com as experiências do outro, né? Conversando com o outro. Isso vai ajudar muito, muito mesmo. E aí a pessoa vai enxergar a emoção dela de forma diferente, ela vai interpretar de forma diferente, ela vai se comportar de forma diferente. É o mesmo exemplo daquele que eu dei, né? Quando a pessoa está com raiva. Então, assim, a pessoa com autoconhecimento ok, desenvolvido, né? Ela vai respeitar o outro, vai respeitar que o outro, ele pode sim, é direito dele estar com raiva, é direito dele fazer o escarcéu lá, mas é responsabilidade minha eu entender que o outro não é minha extensão. Então, eu posso agir de formas diferentes. E é da mesma forma com nossos alimentos, com a forma que eu me alimento, né? Se você está se alimentando, tampando o buraco, se você está comendo compulsivamente, se você está comendo as suas emoções, está errado, é algo que precisa ser trabalhado. Então, a maneira como eu lido com isso, outra coisa também, uma equipe multiprofissional é também fundamental nesse momento, né? Um psicólogo, um nutricionista, para te ajudar ali, criar uma rotina alimentar, um hábito alimentar, vai também ajudar você, e aí você vai ficar mais leve, a sua percepção vai ser outra. E é isso. Eu tentei Quem gostou, resumir bate aí. palma! Maravilhosa, é isso, é realmente isso, Deus. O que eu quero apresentar e abrir as nossas mentes é para a gente entender que a nutrição ela não atua sozinha. E a gente não come só por comer. O comer está relacionado a muitas coisas, inclusive as nossas emoções. Então, para mim, eu quero saber de vocês, seguidores aí também, vocês estão acompanhando, se realmente é isso mesmo, porque para mim
você realmente completou isso, de mostrar a importância e a interferência disso, quanto que a gente muda as nossas escolhas e o nosso foco e as nossas relações de acordo com as nossas emoções e também o nosso hábito alimentar. Então, eu só tenho muito a te agradecer, Deusa, pela nossa conversa, por você ter topado. Nossa, gente, a Deusa, ela foi assim muito pronta para atender, mas eu sei que ela teve que se desdobrar para participar aqui. Então, eu só tenho a te agradecer, Deusa. Muito obrigada, porque esse momento é para a gente mesmo, para a gente aprender, para a gente compartilhar. Agradecer a todo mundo que está aí com a gente também, comentando, compartilhando também. Muita gente compartilhando seus sentimentos, suas histórias. Muito obrigada, gente, por confiarem em expor aqui. Isso é um ato de muita coragem também. Eu quero muito agradecer a Deusa e quero dizer... a gente vai ter o print oficial aqui ainda. Antes de vocês não saiam ainda, a gente vai ter o nosso print oficial. E no print oficial também. Vamos todo mundo logo pro print oficial. Quero ver aí, antes da gente ainda tem recado ainda, hein? Print oficial. Alô, produção! Essa é a hora, hein, gente? O print oficial! E, Deusa, você também atende online, né? Então, a quem quiser acompanhar o Instagram, acompanhe. Quem quiser, não, acompanhe o Instagram da Deusa também, que está sempre postando muito conteúdo relevante. É psicóloga Deusiane Cruz. A Deusa também faz atendimento online, né, Deusa? Você está em Luiz Eduardo, mas você faz atendimento online, né? Então, quem quiser te procurar, faz como? Sim, tem no link na minha bio, né? Meu contato, pode mandar mensagem, agendando, tá? Tudo tá lá na minha bio. E me sigam, tá, gente? Espero todo mundo lá. É isso aí, quero todo mundo acompanhando a Deusa. Será um prazer receber seus seguidores no meu Instagram. E espero que vocês, né, no meu Instagram, sintam-se acolhidos, né? Lá a gente trata das nossas emoções e de outras coisas, né? Da minha vida também pessoal, né? Tudo tem um pouquinho, né? Mas principalmente da minha vida profissional. Certo? Tá aí. Então, muito obrigada, Deus. Obrigada a vocês que assistiram até agora. Qualquer dúvida também pode entrar em contato com a Deus. Eu também estou sempre aí no Instagram para a gente conversar, para a gente bater papo, para a gente saber lidar melhor com a gente e ter uma boa relação com a nossa comida, que é bom demais comer. Então, a gente tem que ter prazer em comer, mas comer também da melhor forma, de modo a trazer saúde para a gente e nunca malefício. Então, obrigada, Deus. Obrigada a todo mundo que assistiu até agora, gente. Última conversa nutricional, fechando com chave de ouro. Vão lá no perfil da Deusa desejar um feliz dia do psicólogo, que ela postou uma foto belíssima lá. Então, todo mundo, feliz dia do psicólogo para a Deusa lá, viu? Tchau, gente. Até a nossa, quem sabe, próxima conversa. Será que vai vir uma nova série aí? Essa live vai ficar salva no meu perfil, no YouTube, no meu canal no YouTube. Vai estar lá no link da minha bio. Assim que terminar, vai estar lá. Então, obrigada, gente. Até a nossa próxima conversa nutricional, quem sabe. E estamos aí nos nossos perfis. Tchau, gente. Oi, Deusa. Quero oficializar o convite para você também participar de uma live no meu Instagram. Uhul! Já estamos aí. Conte comigo. E todo mundo lá, hein? Todo mundo comigo lá. Sim, com certeza. Viu? Vamos marcar aí depois. Uhul! Vamos marcar! Obrigada, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês. Senti honrada pelo convite. Estou muito, muito feliz mesmo. E quero te agradecer mesmo. E agradecer todo mundo aí que participou, que mandou mensagem, que estava na expectativa de nos assistir. E quero agradecer muito. Verdade. Tá bom? Muita gente aí na expectativa, esperamos que tenham atendido. A gente com certeza superou as expectativas, porque essa psicóloga é top. Então, gente, obrigada e tchau, até mais. Tchau. Até mais.